Shalom! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma vida em santidade. E viver a santidade é uma peça crucial de viver o Evangelho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e traçar algumas delimitações, traçar algumas formas para o que é esse atributo de Deus e o que é esse atributo em nós, que somos seus seguidores. Santidade está diretamente atrelada à renúncia. E renúncia é a escolha de abandonar algo, de deixar algo de lado, de deixar algo para trás. E viver uma vida em santidade é uma questão muito questionada e que é muito mais simples, na verdade, do que muitas vezes nós pensamos. Pode ser que seja uma tarefa, a princípio, difícil, no sentido de que escolher renunciar é escolher abandonar, é escolher não praticar mais aquilo que antigamente você fazia, você praticava. Mas é simples a partir do momento que temos o entendimento de que Cristo em nós é a esperança da glória, de que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero começar trazendo uma ilustração muito simples do que é a santidade e do que é essa libertação do pecado a partir da cruz. Quando Jesus ele morre, ele traz a nós diversos benefícios. E dentre esses benefícios está a libertação do pecado. A partir de Jesus, a gente tem Jesus aniquila toda a condenação de pecado que há na nossa vida. E durante essa semana, eu estava meditando muito em algumas palavras que foram se alinhando e fazendo sentido. E eu pensei muito numa imagem que é daquela carga de chumbo com correntes, aquelas correntes que ficam presas no pé de muitas pessoas. A gente tem algumas imagens na internet que são muito famosas quanto a isso, das correntes abertas. E quando nós vivemos o Evangelho, é basicamente quando as pessoas elas vivem em pecados, elas estão acorrentadas em correntes que já não pertencem mais a elas. E a partir do momento que vivemos o Evangelho, é que a gente tem esse entendimento de que Cristo já venceu por nós, que nós já somos livres nele e que nós precisamos apenas acessar essa liberdade. E como é que nós acessamos essa liberdade? A partir do entendimento, que é a primeira parte, é de saber que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que a partir do momento que Jesus morre, que o sangue dele está sobre a nossa vida, toda condenação de pecado é quebrada. Todo julgo de pecado é quebrado. Então esse é o primeiro nível de conhecimento, que é o que nos faz entender que nós não estamos mais amarrados a pecados. Essa corrente não tem mais poder sobre nós. E a partir disso, eu quero que a gente comece a delimitar ainda mais e falar mais diretamente sobre isso. Por que nós devemos andar em santidade? É um assunto muito que às vezes parece óbvio, e o óbvio precisa ser dito, e muitas vezes também evitado. Justamente por essa questão de eu não quero abandonar as coisas que eu faço, eu não quero abandonar as coisas que eu estou acostumado. E muitas vezes você já pode ter pensado, eu quero abandonar, mas eu não consigo. E essa é a maior mentira que Satanás coloca na sua cabeça e na cabeça de milhares ou talvez milhões de cristãos pelo mundo. A palavra diz que nós devemos andar em santidade por um princípio muito básico, que é a santidade de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E quando o Senhor ele fala isso, ele nos traz o entendimento de que nós não somos salvos, nós não andamos em santidade para sermos salvos, porque a salvação é um atributo da graça de Deus, pela graça somos salvos, isso é bíblico, e nós temos essa salvação a partir da fé em Jesus. Quando nós acreditamos e entregamos a nossa vida, nós podemos ser salvos. E a santidade não é como se fosse uma troca por causa da salvação. Nós nunca vamos conseguir comprar a salvação. Mas é pelo desejo de andar em comunhão com Deus, o desejo de andar em relacionamento, de andar em intimidade e de agradar o coração do Senhor, buscar se parecer mais com Ele. E quando nós
temos essa busca no nosso coração, é que a gente começa a entender o que é uma vida de obediência. A espiritualidade de Jesus, e isso foi uma palavra que eu escutei da minha pastora na semana passada, a espiritualidade de Jesus ela era baseada em 3 pontos, que era oração, obediência e poder. E a questão da obediência é um dos princípios da santidade. A palavra do Senhor nos direciona a viver uma vida em santidade. E essa vida, longe dos pecados, não somente nos afasta de perigos espirituais, de dificuldades e de ataques de Satanás, como também de questões da nossa vida que nós podemos sentir fisicamente, emocionalmente e não só espiritualmente. Por exemplo, você entrar em um relacionamento que você sabe que não é do Senhor para sua vida, ou você se envolver com pessoas, e eu falo sobre relacionamento porque acredito que seja uma das maiores questões atualmente, mas eu vou dar um exemplo muito extravagante. Quando uma pessoa se relaciona, começa a se envolver amorosamente ou sexualmente com uma pessoa casada, isso é um relacionamento que todas as pessoas, crentes ou não, sabem que é errado. E existem consequências a nível espiritual seríssimas, mas existem muitas consequências no natural. E quando nós vivemos uma vida em pecado, a gente se expõe a essas consequências não só espirituais, mas naturais, físicas e emocionais. E cada pecado tem a sua consequência. É óbvio que essa questão extravagante que eu trouxe de demonstração de uma relação de adultério vai trazer consequências muito mais sérias, provavelmente, do que uma mentira. Mas ainda assim trazem consequências para a nossa vida. E a partir do momento que nós vivemos uma vida em obediência, a gente pode viver uma vida agradável, uma vida plena, uma vida em paz. E por que eu tenho certeza e por que nós, enquanto cristãos, precisamos ter essa certeza? A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o princípio para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a transformação da nossa mente. Quando nós alcançamos a transformação da nossa mente, é a partir do encontro, do relacionamento com o Senhor e a partir de sua palavra. E quando nós temos a nossa mente transformada, nós permitimos que o Espírito Santo, ele entre e tire as coisas do lugar, a gente passa a enxergar com os olhos dele. E a gente passa a não se conformar com as coisas desse mundo, então a gente passa a viver uma vida em santidade. São coisas que estão extremamente atreladas. E como eu disse, a renúncia é abandonar as nossas vontades, viver segundo a vontade de Deus, sabendo que não somos mais escravos do pecado. E para a gente ter uma base disso, eu quero ler Romanos, no capítulo 8, dos versículos 15 e 16. O livro de Romanos, ele fala muito, as epístolas de Paulo falam muito sobre essa questão santidade, pecado, como lidar com a vida no quesito geral. Então, quando puder, faça a leitura desses livros, especialmente o livro de Romanos, tem resposta para muitas das nossas dúvidas e das nossas perguntas, principalmente para aqueles que são mais jovens. E o texto diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E vou ler o 17, que diz: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E a partir do momento que nós escolhemos viver com o Senhor, quando nós temos essa convicção do amor e da salvação de Jesus, a gente vive uma vida de liberdade, da real liberdade, que não nos prende a pessoas, não nos prende a situações, não nos prende a dores. E é um processo contínuo. É um processo de tornar algo ou alguém santo. E nós fomos criados para relacionamento com Deus, certo? E quando o Senhor diz, sede santo porque eu sou santo, é muito mais fácil você ter um relacionamento com seus iguais. Pelo menos eu acho que é muito mais fácil nós termos um relacionamento
com pessoas que compartilham da mesma fé, da mesma crença, no sentido de eu acredito que as pessoas precisam parar de jogar lixo na natureza e a natureza vai ser melhor. É um exemplo. E se você acredita nisso, outras pessoas que gostam de ecologia vão ter um bom relacionamento com você, você vai ter mais assunto, você vai ter familiaridade com essas pessoas e com esses tipos de relacionamento. E eu quero falar algo que está totalmente fora do estudo que eu havia separado, mas que tem sido alinhado nas últimas semanas. E eu acredito que seja uma junção das últimas palavras que tem aqui no YouTube. Um ponto que nós falamos em uma das primeiras mensagens, acredito que na primeira mensagem, tenha sido sobre a santidade de Deus e sobre a glória de Deus encher-nos de santidade. Eu quero falar sobre uma ocasião específica que está no livro de Êxodo, no capítulo 19, que é quando Deus ele diz que vai se apresentar ao povo e que o povo iria ver, que o povo ia ter um direcionamento direto de Deus e o povo envia Moisés por causa do medo. E é quando tem aquela música daquela música, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. E nessa preparação do povo no Antigo Testamento, existiam algumas etapas, que era purificação, eles precisavam lavar suas vestes e estarem prontos para receber a presença do Senhor. Isso significa que eles precisavam se santificar para se apresentar. Só que em muitos outros capítulos, em muitas outras ocasiões do Antigo Testamento, nós vemos o contrário. Nós vemos a presença do Senhor trazendo a santificação. E isso não é só um caso, mas no Templo de Salomão, por exemplo, quando o templo foi construído, diz a palavra do Senhor que a glória do Senhor encheu o templo e santificou. Então, a glória do Senhor é a sua presença manifesta. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, e isso também foi uma mensagem que é o véu rasgado, e quando nós temos o véu rasgado, nós temos livre acesso à presença de Deus a partir da morte de Jesus. E quando a gente tem esse livre acesso à presença de Deus, a glória dele, a sua presença majestosa, é o que inunda a nossa vida e nos santifica, nos purifica e nos proporciona, que nos faz poder viver uma vida em santidade e uma vida limpos diante dele, justificados. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Mas a questão de você viver uma vida sendo realmente transformado e não mudado. E eu quero falar sobre isso também, trazendo um outro exemplo para que isso fique muito claro no nosso entendimento. A palavra nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitas vezes a gente faz promessas a nós mesmos de eu vou mudar, mas nós dificilmente falamos eu vou ser transformado. E talvez porque isso fuja um pouco do nosso vocabulário habitual, mas muitas vezes porque isso está tão intrínseco no nosso inconsciente de eu provavelmente não vou aguentar essa mudança e eu vou voltar. E ontem eu estava pensando sobre como falar sobre santidade, que, como eu disse, é um assunto que eu não acho um dos mais simples de serem abordados, apesar de ser um dos pilares da fé e da vida de um cristão. Se uma pessoa tem 2 casas, mas poucas pessoas sabem que ela tem 2 casas, uma pessoa mora na casa que nasceu a vida inteira e um dia ela diz para as pessoas mais próximas, para as pessoas que frequentavam a casa dela, eu vou me mudar. E essa pessoa sai da casa que ela morava e vai para uma outra casa, vai para uma outra localidade. E ela começa a viver a sua vida ali, se estabelecer ali. Ela tá feliz, ela conhece novas pessoas, ela conversa com outras pessoas e ela tem uma vida agradável. Só que em um dia ela sente saudade, por exemplo, do aconchego, do conforto que ela tinha na sua casa anterior. E aí, ela sabe que aquele ambiente que ela saiu não é um ambiente favorável, não é o melhor lugar para ela. Foi por isso que ela se mudou. Mas ela pensa tanto naquela casa e ninguém sabe que aquela casa não foi vendida.
ela ainda tem as chaves daquela casa. Então, no meio da noite, ela pega o carro, ela sai da casa que ela tá morando, ela volta para sua antiga casa, ela passa a noite na casa, ela dorme e antes do dia amanhecer ela volta para sua casa. As pessoas não sabem que ela saiu de uma casa para outra. Só que a antiga casa tinha uma cerca que machucava todas as vezes que você abria a porteira da sua casa, dessa casa em específico. E todas as vezes você se machucava ali e você era marcado por isso. E no dia posterior, quando essa pessoa ela levanta, os seus vizinhos falam: nossa, o seu braço está machucado, o que aconteceu? E a pessoa, e você olha e você fala assim: ai, não aconteceu nada. Só que você sabe que aquilo foram marcas da sua casa, da sua outra casa, daquele lugar que você foi, mesmo que as pessoas não soubessem, porque você tem a chave, você tem acesso a isso e você gosta daquele ambiente. E quando muitas vezes a gente fala dentro do evangelho, eu vou mudar, é isso que nós fazemos. A gente começa a assumir uma outra postura, que muitas vezes é a postura que nós deveríamos assumir, de eu estou posicionado em Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou viver uma vida evitando o pecado, porque eu quero viver uma vida de santidade e de bênçãos. Eu quero viver uma vida de obediência. Só que eu não joguei a chave do meu pecado. Eu tenho acesso a pessoas que eu não deveria ter. Eu tenho acesso a coisas que eu não deveria ter. Eu tenho acesso a lugares que me lembram do meu passado. E é muitas vezes a estupidez nossa achar que o acesso não vai nos fazer voltar. O acesso nos faz voltar. Porque em algum momento de fragilidade, e os momentos de fragilidade são completamente normais, eu falei sobre isso em uma mensagem há um tempo também, sobre às vezes a gente ter pontos de alta e de baixa na nossa vida espiritual e sobre como nós devemos estar alicerçados na rocha para que nesses momentos de baixa nós não tenhamos a tendência de voltar e de cair em pecado. Uma das últimas ministrações que eu ouvi em uma conferência do Randy Clark foi: a vida de um cristão nunca deve ser com altos e baixos, deve ser uma vida de altos e altos e altos e altos. Porque a partir do momento que nós temos o conhecimento de Jesus, da transformação genuína que há nele, nós não voltamos para uma vida de falhas, de uma vida de baixos e baixos e baixos. Claro que nós podemos, em algum momento, e não por escolha, escorregar. Porque isso é normal, nós estamos num mundo caído. Só que quando nós vivemos o evangelho real, quando nós escolhemos viver essa vida em Cristo e temos o entendimento de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e eu quero trazer muito isso à nossa memória, é que a gente decide: eu não quero mais aquela casa me faz mal, ela me fere, aquela casa não agradava os meus pais, sabe? Você pode imaginar isso em diversos lugares, em diversas ocasiões. Aquela casa não agradava as pessoas que estavam ao meu redor. Aquela casa não me agradava. E ainda assim eu ficava, porque era confortável. Aqui, às vezes eu tenho que socializar com gente demais. Eu não gosto de socializar com gente demais. Aqui, nessa nova casa, eu tenho que limpar o chão todos os dias. E eu não gosto de limpar o chão todos os dias. E eu tô trazendo essa analogia para que a gente entenda. Existem coisas da casa do passado que não nos pertencem, que a gente fazia mesmo sem gostar. E agora, quando a gente ainda não gosta daquelas coisas que nos fazem bem, a gente precisa passar pelo mesmo processo de adaptação que nós passamos para nos encaixar numa vida de pecados. Todas as coisas vão nos cobrar algo. Tudo que nós fazemos na nossa vida nos cobram alguma coisa. Só que você precisa escolher qual salário você quer. Você precisa saber o que você quer entregar e o que você quer receber. Você precisa colocar na balança. Porque quando nós vivemos uma vida de pecados e tendo acesso livre a esse pecado, essa vida de ida e volta, que é o que muitas vezes acontece no meio cristão, e principalmente na juventude, é uma coisa completamente desbalanceada. Porque a gente acha que o pecado é mais fácil, porque ele é prazeroso. Até porque se não fosse, ninguém pecava. E isso pesa muito e nos devolve muito pouco. Mas quando nós vivemos uma vida em Cristo, uma vida em Deus, é o contrário. Nós precisamos entregar algumas coisas, isso é fato, porque nós vamos precisar entregar algo em tudo. Só que as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida são muito mais pesadas, são muito maiores do que aquilo que nós vamos entregar. E a palavra do Senhor diz, acabei de olhar algo que está pregado na minha parede e eu queria compartilhar. Que é um versículo que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, no versículo 24. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus,
holocaustos, sacrifícios que não me custem nada. E isso porque quando nós vemos a salvação que nós temos, quando nós vemos as bênçãos que existem no Evangelho, tudo aquilo que tem da parte de Deus para a nossa vida, quanta vontade boa, perfeita e agradável, a gente não se contenta com um pouco. E a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente faz é tão pouco perto daquilo que o Senhor nos chamou para viver, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então que hoje a gente possa ter esse entendimento de que eu não quero ser mudada, eu quero ser transformada. Eu quero viver uma vida em santidade. E não porque essa vida de santidade vai me dar um conforto, mas porque essa vida de santidade vai me dar uma vida de bênçãos. Essa vida de santidade vai me dar uma vida de intimidade com o Senhor. E não há nada nessa vida melhor do que viver uma vida em relacionamento com o Senhor. A presença dele é o que nos alimenta, é o que nos sustenta, é o que nos faz viver uma vida em plenitude, mesmo em meio ao caos. E a vida, o mundo, é um caos. Mas a partir do momento que temos a presença do Senhor, tudo isso fica leve, tudo isso fica fácil de lidar. E como eu disse, e como a palavra do Senhor diz em diversos momentos, Isaías, quando ele fala que ele viu o trono de Deus e as vitórias dele enchiam, ele fala, o séquito de Deus enchia o templo, as vitórias dele, a orla de suas vestes inundavam todo o ambiente. E eu disse, Senhor, eu sou homem de impuros lábios. E aí ele foi tocado em seus lábios e o toque do Senhor o purificou. Quando nós vivemos uma vida dentro da presença do Senhor, realmente imersos na glória dele, nós somos transformados a partir da sua santificação. A glória do Senhor nos traz santidade, e essa santidade não é por prazer próprio. E todas as vezes eu falo isso em algum momento da mensagem, que nada que nós fazemos dentro do Evangelho é só por prazer próprio. E é óbvio que isso nos traz benefício, porque nos traz plenitude de vida. O Senhor deseja para a nossa vida e vida em abundância. Mas quando a gente vive uma vida de obediência, é quando a gente começa a entender que nós somos criaturas do nosso Criador, e nós não somos apenas criaturas, mas nós somos filhos. A gente tem direito, a gente tem herança, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, que possamos ter esse entendimento todos os dias, que possamos escolher ser transformados e realmente escolher abandonar tudo aquilo que te lembra do seu passado. Se você tem algo que te liga de alguma forma a coisas que você não deseja manter na sua vida, você precisa ter esse rompimento. Muitas pessoas, hoje em dia, têm dependência emocional. E é um tema e é um termo que ficou muito popularizado. E muitas vezes essa dependência acontece porque não há quebra de relacionamentos que precisam ser quebrados. Não existem quebras de limites que precisavam ter sido estabelecidos. Aliás, não existe essa imposição de limites que precisavam ser estabelecidos. Então, todas as vezes que você continua, que você decide abandonar algo, e não para mudar, mas para ser transformado, deixe para trás tudo aquilo que te lembra do Egito. Porque quando o Senhor nos tira do Egito, nós precisamos tirar o Egito de nós. Se a gente não tirar o Egito, a gente não consegue atravessar para Canaã. Se nós não abandonarmos aquilo que nós carregamos desde o nosso passado, nós não conseguiremos viver a plenitude da vida em Cristo. Porque isso vai nos implicar em ter espaço para sermos cheios daquilo que o Senhor deseja para nós. Mas se o nosso coração está cheio de mágoa, se o nosso coração está cheio de pecado, se o nosso coração está cheio de atalhos, de desvios, de válvulas de escape, se o nosso coração está cheio disso, não existe lugar para a completude do Senhor. Se uma pessoa tem muitos desejos sexuais e ela supre isso com pornografia e com masturbação, ela está ocupando um lugar no coração que não era para ser ocupado. Você não consegue casar e sentir prazer no seu casamento se você tem um histórico na sua vida de pecados sexuais e você mantém isso na sua vida. Isso em algum momento vai impedir que você se relacione bem com outras pessoas. E isso com todas as questões. Se antes você mentia, agora você fala a verdade. Se antes você roubava, agora você trabalha. E todas essas questões precisam ser estabelecidas na nova vida em Cristo. E não pela força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito. E isso é uma questão muito grande dentro do Evangelho. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo. Eu também não consigo. Eu não consigo vencer as minhas lutas por mim.
Mas nós não vivemos por nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço em direção ao alvo que é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, que nós possamos tomar essas verdades sobre as nossas vidas, entendendo que quando nós somos libertados, quando o Senhor ele nos liberta, nós somos libertados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, que a gente possa ter esse entendimento e realmente permitir com que o Senhor trabalhe no nosso coração e não deixando que Satanás roube a nossa vida, roube o nosso entendimento, roube o nosso tempo, roube as nossas expectativas, roube os nossos sonhos, roube as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, que a gente possa encher o nosso coração apenas do Senhor, para que quando o novo dele chegar, tenha espaço e que esse espaço esteja bem cuidado, esteja limpo, esteja santificado. Que quando o Senhor voltar, e essa é a nossa maior expectativa, quando Jesus ele voltar, ou no arrebatamento, ou individualmente, porque Jesus volta para as pessoas todos os dias. Quando pessoas morrem, é o momento que Jesus volta para elas. Então, quando Jesus voltar para mim, eu não quero ter azeite faltando. Quando o Senhor voltar para mim, eu quero ter a plena convicção de que eu esperei meu amado em santidade, de que eu me guardei para Ele, de que eu não me conformei com as coisas desse mundo, mas que eu não fui mudada, mas que eu fui transformada por Ele. E nós muitas vezes somos mudados, e muitas vezes, principalmente no meio cristão, pessoas sofrem mudanças e mudanças e mudanças e mudanças e mudanças até o dia do encontro, até o dia de Peniel, em que o Senhor nos marca que nós somos realmente transformados, porque é quando nós temos o entendimento de que o Espírito nos santifica, de que a presença nos santifica e de que não faz sentido manter o pecado nas nossas vidas. Então, que você possa, assim como eu, e que muitos crentes hoje possam ter esse entendimento, e aqueles que também não têm a sua vida, ou que não se consideram cristãos por não viver na prática do Evangelho ainda, ou por não viver mais, que a gente possa ter esse entendimento de que Cristo nos libertou, de que nós somos salvos, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que nós façamos essa decisão de renunciar à nossa vontade, de entregar as nossas questões nas mãos do Senhor. Se existe algo que nos separa dele, que a gente entregue essas coisas, que nós queimemos os outros amores, para que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas. Hoje eu falei muito, mas é uma mensagem extremamente importante, é uma mensagem necessária, e que o meu coração estava ardendo muito para compartilhar sobre, de que a glória nos santifica, de que nós fomos chamados para a liberdade e que nós possamos realmente ser alcançados por essa transformação diariamente. Quero fazer uma oração com você agora, e se você assistiu até aqui e você nasceu em um berço cristão, mas se desviou por algum período, ficou numa casa que te machucava, numa casa que te feria, ou você tava nessa questão de, mesmo sendo crente, mesmo acreditando que estava vivendo uma vida certa, fazia essas constantes mudanças, essas voltas, e você foi tocado pelo Senhor com um chamado ao arrependimento. Eu gostaria de orar por você, para que o Senhor possa realmente inundar a sua vida. Se você também nunca ouviu falar sobre a mensagem do Evangelho, esse foi o seu primeiro contato. Espero que não tenha sido um contato agressivo, mas um contato de chamamento à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu quero orar por você que deseja agora viver essa vida em santidade, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e também com aqueles que já são cristãos, mas decidem hoje fazer essa entrega, viver essa vida de santidade. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada uma das vidas que teve contato com essa mensagem. Eu peço agora, Pai, para que cada uma dessas pessoas que deseja hoje entregar a sua vida ao Senhor, ter o Senhor como Salvador, mas como Senhor também, para que viva uma vida em obediência, eu peço para que repita essa oração. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Inunda o meu ser e me enche do seu amor e da sua santidade. Em nome de Jesus.
Pai, eu quero orar por cada uma das pessoas que hoje ouviu sobre a santidade, sobre a vida em Cristo. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha quebrando cadeias que foram estabelecidas nos corações, cadeias que prendem essas pessoas na sua mente, nas suas emoções, para que em nome de Jesus não sejamos escravos daquilo que já fomos libertos. O Senhor já nos libertou da nossa escravidão. Então que possamos viver uma vida em liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Senhor Jesus, o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Então que nós possamos viver uma vida em plenitude com o Senhor. Espírito Santo, eu oro para que a sua presença possa inundar a nossa vida, para que a sua glória possa trazer santificação para as nossas vidas, para que o Senhor venha trazer a sua presença de forma a inundar todo o nosso ser, para que vivamos uma vida santa, uma vida limpa diante do Senhor, diante das pessoas, que o nosso coração possa estar inundado sempre, Jesus, da sua presença. A sua palavra diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Espírito Santo, que possamos nos encher do Senhor, não só para armazenar a sua presença, mas para fluir daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu declaro que todo o cativeiro que as pessoas se encontram agora sejam quebrados em nome de Jesus, assim como o Senhor quebrou a prisão de Paulo e Silas, que o Senhor venha quebrar, destronar todas as questões que têm se levantado na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos o entendimento diário de que o Senhor é quem nos limpa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos chama para viver a sua plenitude, a sua vida, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade para transformar a nossa mente, para renovar a nossa mente, e que nós possamos viver todos os dias aguardando pela sua volta, com a convicção de estarmos vivendo uma vida em constante santificação, em constante entrega ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu peço para que o Senhor blinde a vida de cada pessoa que teve contato com essa mensagem, sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo.